Ele entrou de mãos dadas com a amante no aniversário da sogra, confiante, sem vergonha, até que os olhos dele encontraram a esposa de braços dados com o próprio melhor amigo, e o sorriso dele simplesmente morreu. Larga a minha mão. Laura virou devagar. Felipe estava parado na entrada do salão, de terno azul, com Camila colada no braço dele. A música continuou tocando. As pessoas continuaram conversando, mas o ar entre eles dois parou. Felipe. A voz de Laura saiu baixa, quase calma. Tiago, ao lado dela, não se mexeu. Felipe deu 2 passos à frente. Os olhos dele varreram Tiago dos pés à cabeça. O que você está fazendo aqui com ele? Um garçom passou com uma bandeja de taças. Ninguém pegou nada. Júlia, que estava perto, segurou o copo com as 2 mãos e não disse uma palavra. Eu vim no aniversário da minha mãe, Laura respondeu. Igual você, aparentemente. Camila tentou soltar o braço de Felipe. Ele não deixou. Do outro lado do salão, Dona Fátima observava a cena com o sorriso travado no rosto. Aquele sorriso de quem ainda não entende direito o que está acontecendo, mas já sente que alguma coisa está muito errada. Rafael, amigo de Felipe, chegou por trás e deu um tapinha no ombro dele. Ei, tudo bem? Felipe não respondeu. Os olhos dele não saíam de Tiago. Você trouxe meu melhor amigo para a festa da minha sogra? Eu não trouxe ninguém, Laura disse. A gente se encontrou aqui. Uma risada nervosa saiu de algum lugar do salão. Alguém baixou o volume da música sem querer ao esbarrar na caixa de som. O silêncio que veio depois foi pesado demais para um aniversário. Felipe abriu a boca, fechou. Olhou para Camila, olhou para Laura, olhou para Tiago. E foi aí que Tiago fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Não um sorriso de deboche, não de provocação. Era um sorriso de quem sabe de alguma coisa que os outros ainda não sabem. Felipe sentiu aquilo na espinha antes de entender com a cabeça. O que foi isso? Ele perguntou, a voz já diferente. Tiago não respondeu. Laura também não. E a pergunta que ficou no ar era simples, mas pesada demais para caber naquele salão enfeitado com balões cor-de-rosa. Como um homem que traía a esposa toda semana tinha coragem de chegar numa festa de mãos dadas com a amante e ainda achar que era ele a vítima? A música voltou a tocar. Uma música lenta, daquelas antigas que Dona Fátima sempre colocava nas festas de família. E foi exatamente essa música que quebrou Laura por dentro, porque era a mesma que tocou no casamento deles. A mente dela foi longe, rápido, sem pedir licença. 6 anos atrás, Felipe tinha chegado atrasado no aniversário do pai dela com um buquê de flores amassado e um sorriso que desarmava qualquer raiva. Laura tinha fingido estar brava por uns 2 minutos. Não durou. Você é impossível, ela tinha dito rindo. Mas você me ama assim, ele respondeu já pegando na mão dela. Eram felizes, ou pelo menos ela achava que eram. Felipe trabalhava muito, viajava bastante, mas sempre voltava com uma história para contar, um presente comprado em algum aeroporto, um áudio longo no WhatsApp, dizendo que sentia saudade. Laura acreditava em cada palavra. Nunca teve motivo para duvidar. Ou tinha, e ela simplesmente não quis enxergar. O segundo flash veio mais rápido e doeu mais. Há 8 meses, numa terça-feira comum, Laura tinha pegado o celular de Felipe para silenciar um alarme que ficava tocando de manhã cedo. A tela acendeu com uma notificação. Uma foto. Camila, sorrindo. Numa cama que Laura reconheceu na hora. Era o flat que Felipe alugava para reuniões de trabalho em São Paulo. Saudades de ontem. Laura ficou parada com o celular na mão por quanto tempo? Ela não sabia dizer. Podia ter sido 2 minutos, podia ter sido 20. O alarme continuou tocando. Ela desligou, colocou o celular no lugar. Foi para o banheiro, lavou o rosto e não disse nada. Não porque era fraca, mas porque naquele momento, com a cabeça girando e o coração afundando, ela tomou uma decisão fria, quase assustadora. Eu não vou reagir agora. Eu vou esperar o momento certo. Foi Tiago quem apareceu 3 semanas depois.
Bateu na porta da casa dela numa tarde de quarta, com a cara de quem carregava um peso que não era dele, mas que não conseguia mais segurar. Laura, eu preciso te contar uma coisa. Já devia ter contado antes. Ela olhou para ele e disse apenas, eu já sei. Os dois ficaram em silêncio por um instante. Depois Tiago entrou, sentou à mesa da cozinha e juntos eles começaram a juntar os pedaços de uma história que tinha muito mais capítulos do que Laura imaginava. A taça de champanhe que um garçom ofereceu do nada trouxe Laura de volta. Ela estava no salão. A música ainda tocava. Felipe ainda estava a 10 metros de distância, com Camila ao lado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas agora, Laura entendia tudo. E o que Felipe ainda não sabia era que aquela noite não tinha sido escolhida por acaso. Laura queria apenas uma coisa naquele momento: chegar até a mãe, pegar na mão dela e garantir que o aniversário de Dona Fátima não viraria um episódio que ela lembraria com tristeza pelo resto da vida. Só isso. Era simples, mas nada naquela noite estava sendo simples. Ela começou a atravessar o salão em direção à mãe, desviando de mesas enfeitadas e grupos de pessoas que conversavam alto. Dona Fátima estava perto do bolo, recebendo cumprimentos com aquele vestido azul que Laura tinha ajudado a escolher na semana anterior. Mãe. Laura tocou no ombro dela. Dona Fátima virou com um sorriso que sumiu rápido quando viu a expressão da filha. O que foi, meu bem? Nada. Fica aqui, tá? Não sai daqui por enquanto. Dona Fátima abriu a boca para perguntar alguma coisa, mas Laura já tinha virado de costas. Ela precisava de 5 minutos, só 5 minutos para reorganizar o que estava na cabeça e decidir como aquela noite ia terminar. Foi em direção ao corredor lateral, aquele que dava para o jardim externo do buffet. Empurrou a porta de vidro. Felipe apareceu antes dela chegar lá. A gente precisa conversar. Ele tinha deixado Camila em algum lugar do salão. Estava sozinho, com a gravata levemente afrouxada, aquele jeito de quem quer parecer tranquilo, mas não está nem um pouco. Agora não, Felipe. Agora sim. Ele segurou no braço dela, não com força, mas com firmeza suficiente para deixar claro que não era um pedido. Laura olhou para a mão dele no próprio braço, respirou fundo. Me solta. Ele soltou, mas não saiu do caminho. O que você está tramando com o Tiago? Eu não estou tramando nada. Laura! A voz dele desceu um tom. Eu te conheço. Você não está aqui à toa do lado dele. Ela olhou direto nos olhos de Felipe por uns 3 segundos. Depois desviou o olhar e disse, vai cuidar da sua convidada. E passou por ele sem esperar resposta. Do lado de fora, o jardim estava vazio. Algumas luzes de corda amarelas penduradas nas árvores, 2 mesinhas que ninguém tinha usado ainda. Laura sentou numa delas, colocou a bolsa no colo e ficou olhando para o nada por um instante. Ela sabia o que queria. Queria expor Felipe. Queria que todo mundo ali dentro soubesse o que ele tinha feito, quanto tempo tinha feito, e o nível de desrespeito que era aparecer na festa da sogra com a mulher com quem traía a própria esposa há quase 1 ano. Mas querer não era o mesmo que conseguir. Tiago tinha as provas. Estavam no celular dele, organizadas em pastas, prints de conversa, comprovantes de transferência bancária para uma conta que Laura nunca tinha visto, fotos com data e hora. Tudo ali. Tudo documentado com uma frieza que Tiago justificou, dizendo que sabia que o dia ia chegar. O problema era que provas num celular particular não eram suficientes para muita coisa se Felipe resolvesse negar. E Felipe era bom em negar. Era bom em virar a narrativa, em fazer o outro parecer o vilão da história. Laura tinha visto isso acontecer antes com outras pessoas, e sempre funcionou. Ela precisava de algo mais, precisava do momento certo, do lugar certo, das pessoas certas em volta. E o salão cheio de família e amigos a 10 metros dali
Era exatamente esse lugar. Mas a noite estava escorregando das mãos. Júlia empurrou a porta do jardim e veio em direção a ela com aquela cara de quem viu coisa demais e não sabe como começar. Laura, Camila está lá dentro dizendo para as pessoas que é amiga antiga de vocês dois, que conhece Felipe do trabalho há anos. Ela está se apresentando para todo mundo. Laura fechou os olhos por 2 segundos. Eu sei. Você sabe? Júlia abaixou a voz. Laura, sua mãe vai acabar conversando com ela. Alguém vai falar alguma coisa sem querer e... Júlia. Laura abriu os olhos. Eu sei. Tô resolvendo. Júlia ficou parada, insegura. Depois assentiu devagar e voltou para dentro. Laura ficou sozinha de novo. E foi aí que a dúvida bateu. Aquela voz baixa que aparece sempre na hora errada, que não faz barulho, mas pesa mais que qualquer grito. E se ela estivesse errada na abordagem? E se expor Felipe ali, na frente de todos, na festa da mãe dela, transformasse a noite numa cena que Dona Fátima nunca esqueceria, mas pelo motivo errado? E se as pessoas saíssem de lá falando do escândalo em vez de ficarem do lado dela? Tinha uma parte de Laura que ainda lembrava de quem Felipe foi um dia. Não o Felipe de hoje, com Camila no braço e mentira na boca. O Felipe de antes, o que chegava atrasado com flores amassadas e ria da própria falha sem vergonha. Aquele homem tinha existido, ou pelo menos ela tinha acreditado muito que ele existia. Talvez eu tenha ignorado coisas que não devia ter ignorado, ela pensou. E aquilo doeu de um jeito diferente. Não era a dor da traição, era a dor de ter duvidado da própria percepção por tanto tempo. Ela ficou ali sentada com a bolsa no colo, olhando para as luzes amarelas nas árvores, e por uns 30 segundos ela pensou seriamente em pegar o carro, buscar a mãe e ir embora. Deixar Felipe com a festa, com Camila, com a bagunça que ele mesmo criou. Deixar para depois, ou deixar para nunca. Foi o barulho que a trouxe de volta. Lá dentro, alguém tinha aumentado o volume da música. Risos, palmas. A festa continuando como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo fosse um lugar justo, onde as coisas se resolvem sozinhas, se você esperar tempo suficiente. Laura conhecia esse mundo. Tinha vivido nele por 8 meses. E não tinha dado em nada. Ela respirou fundo, levantou da cadeira, ajeitou o vestido e ficou ereta por um momento. Não de raiva, mas de algo mais sólido que raiva. Uma espécie de clareza fria que aparece quando a pessoa finalmente para de negociar com a própria dor. Não, ela disse baixinho para ninguém. Não ia embora. Não ia deixar Felipe sair dali essa noite como se fosse um marido normal que foi a um aniversário normal. Não depois de tudo. Não depois de 8 meses guardando aquilo sozinha, de noites em que fingiu dormir enquanto ele chegava tarde, de almoços de família em que sorriu para a foto ao lado de um homem que mentia na sua cara. Ela pegou o celular e mandou mensagem para o Tiago. Tô pronta. Me encontra no corredor perto do banheiro em 10 minutos. Empurrou a porta de vidro e voltou para dentro. Laura voltou para o salão com a cabeça no lugar e o coração acelerado, mas controlado. Atravessou o corredor, acenou para uma prima que chamou seu nome e foi até a mesa onde Dona Fátima estava sentada com 2 tias. Felipe estava do outro lado do salão, numa roda de conversa com Rafael e mais 2 homens que Laura reconhecia vagamente como colegas de trabalho dele. Camila estava ao lado, com uma taça na mão, rindo de alguma coisa que Rafael tinha dito. Rindo. Na festa da sogra, do lado do homem casado. Laura sentou ao lado da mãe e ficou ali por alguns minutos, tentando parecer normal, respondendo perguntas sobre trabalho, sobre a reforma do apartamento que ainda não tinha terminado, sobre uma viagem que ela e Felipe tinham prometido fazer e nunca fizeram. Felipe tá bem? Dona Fátima perguntou num tom de voz que era quase casual, mas não era. Tá sim, mãe. Dona Fátima assentiu devagar, olhando para o genro do outro lado do salão. Não disse mais nada,
Mas Laura viu a expressão dela. Dona Fátima não era boba. Nunca foi. Foi Rafael quem deu o primeiro passo errado. Ele se aproximou da mesa com aquele jeito expansivo de quem bebeu uma taça a mais e resolveu que era o dono da situação. Puxou uma cadeira sem ser convidado e sentou do lado oposto a Laura, de frente para ela. "Laura, você conhece a Camila, né?" Ele disse alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. "Felipe falou que vocês já se encontraram antes." O silêncio que veio depois durou menos de 2 segundos, mas pesou como 1 hora. Uma das tias olhou para Laura. A outra olhou para Camila, que tinha chegado junto com Felipe e estava parada atrás de Rafael, com o sorriso levemente travado. "Não me lembro", Laura disse, com uma calma que ela mesma se surpreendeu em ter. Felipe colocou a mão no ombro de Camila de um jeito que parecia automático. Percebeu o que tinha feito e retirou a mão rápido, mas todo mundo viu. Dona Fátima viu. "Camila trabalha comigo há 3 anos", Felipe disse, como se explicar fosse dissolver o desconforto. "Veio porque eu falei que ia ser uma festa boa." "Que gentil", Laura respondeu, seco, sem sorrir. Rafael percebeu o clima e recuou um pouco na cadeira. Camila desviou o olhar, mas Felipe não largou o osso. "Você podia ser mais simpática, Laura. A moça não fez nada." E ali estava, na frente da mãe dela, na frente das tias, na frente de pessoas que conheciam Laura desde criança. Felipe tinha virado o jogo como se fosse ela o problema. Dona Fátima ficou muito quieta. Os minutos seguintes foram os mais longos da noite. Camila, encorajada pelo silêncio de Laura, começou a soltar a voz. Contou uma história sobre uma viagem de trabalho para Porto Alegre, como se fosse uma anedota qualquer, rindo em certos momentos, olhando para Felipe para confirmar detalhes. Felipe confirmava. Sorrindo, Laura reconheceu a viagem. Felipe tinha ido nessa viagem. Ela tinha ficado em casa, esperando mensagem dele. Rafael ria junto. 2 outros convidados que tinham chegado perto da mesa riam também, sem saber de nada, só seguindo o clima. Laura tentou entrar na conversa 2 vezes. 2 vezes, Felipe a interrompeu sem perceber, ou fingindo não perceber, direcionando a fala de volta para Camila, para Rafael, para qualquer pessoa que não fosse a própria esposa. Júlia, que estava de pé perto da mesa, viu tudo. Cruzou os braços e ficou olhando para o Felipe com uma cara que dizia tudo que ela não podia falar em voz alta. Laura era invisível na própria festa da mãe. Ela decidiu que não ia ficar quieta. Esperou uma pausa na conversa, respirou e disse com a voz firme: "Felipe, você podia apresentar direito. Fala quem é a Camila de verdade." A mesa congelou. Felipe virou o rosto devagar para ela. "Eu já apresentei. Colega de trabalho." "É só isso?" O ar ficou pesado de um jeito que todo mundo sentiu, mas ninguém soube nomear. Por um segundo, um único segundo, Laura viu insegurança no rosto de Felipe. Uma fresta, como se ele soubesse que estava num terreno instável e precisasse pisar com cuidado. Ela ficou ereta. Olhou direto para ele, não desviou. E por aquele segundo pareceu que ia funcionar, que ele ia engolir o orgulho, que Camila ia dar um passo atrás, que a noite ia tomar um rumo diferente. Então, Felipe sorriu. Aquele sorriso, o de sempre, o que ele usava quando queria reduzir ela a 0 sem precisar gritar. "Gente, desculpa", ele disse, olhando para a roda toda, como se Laura fosse uma criança fazendo birra. "Ela tá assim faz dias. Vocês sabem como é." Algumas pessoas desviaram o olhar. Uma tia fingiu que precisava pegar algo na bolsa. Rafael deu uma risadinha baixa que tentou esconder atrás da taça. E Camila? Camila abaixou a cabeça para disfarçar o sorriso. Laura sentiu aquilo no peito como uma faca entrando devagar. Dona Fátima levantou da cadeira. "Vou ver o bolo", ela disse, com aquela voz de mãe que não precisa explicar nada. Uma das tias foi junto. A mesa ficou mais vazia. Felipe aproveitou o espaço e puxou cadeira do lado de Camila.
sentando entre ela e Rafael como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles voltaram a conversar. A música continuou. Os garçons passavam com bandejas, e Laura ficou sentada ali, do mesmo lado da mesa, sozinha, vendo o marido ignorar a sua existência com a maestria de quem pratica aquilo há muito tempo. Júlia se aproximou por trás e colocou a mão no ombro dela por um segundo. Não disse nada. Não precisava. Foi quando Felipe se levantou para ir buscar mais uma bebida que Camila ficou sozinha por um instante e Rafael, sem perceber o tamanho do que estava fazendo, se inclinou para Laura e disse num tom de voz que achava que era discreto, mas não era. Você devia dar um tempo para ele, sabe? Felipe está numa fase difícil no trabalho. Não precisava criar clima numa festa. Laura olhou para Rafael por um longo segundo. Criar clima, ela repetiu. É tipo fazer esse negócio de pergunta na frente de todo mundo. Fica feio. Ela não respondeu. Rafael interpretou o silêncio como concordância e assentiu satisfeito, se recostando na cadeira. Felipe voltou com 2 taças. Entregou uma para Camila. Não trouxe nada para Laura. Não foi um esquecimento. Dona Fátima, que tinha voltado para o salão sem que ninguém percebesse, viu tudo de longe. Viu o filho postiço entregar a taça para outra mulher. Viu a filha de mãos vazias. Viu a expressão de Laura, que tentava não demonstrar nada, mas que uma mãe lê de olhos fechados. Felipe se sentou, deu um gole na própria taça e disse para Camila, em voz que carregou pelo salão inteiro. Esse lugar é sempre assim. Família demais. Drama demais. E riu. Camila riu. Rafael riu. Laura não disse nada. Porque não tinha mais nada a dizer ali. O que ela tinha a fazer, ia fazer em outro momento, em outro tom, na frente de todas essas mesmas pessoas, e ia ser diferente. Laura levantou da mesa sem pressa. Pegou a bolsa, ajeitou o vestido e foi em direção ao corredor dos banheiros com o passo de quem só precisa de 1 minuto para respirar. Mas quando empurrou a porta do banheiro feminino e viu o próprio reflexo no espelho, ela parou. Ficou olhando para si mesma por um tempo que não soube medir. O batom ainda estava no lugar. O cabelo também. Por fora estava inteira. Por dentro era outra história. Ela abriu a torneira, colocou as mãos embaixo da água fria e ficou ali, olhando para o ralo, pensando que era mais fácil do que parecia simplesmente ir embora. Pegar a mãe, inventar uma dor de cabeça, agradecer os convidados e sumir da festa antes que qualquer coisa piorasse. Felipe ia ficar. Ia continuar lá com Camila, com Rafael, com o sorriso de quem ganhou sem disputar. Ia dormir bem essa noite. Ia acordar amanhã e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. E ia continuar acontecendo. Laura fechou a torneira. Ficou parada com as mãos molhadas, sem pegar a toalha. 8 meses. Ela tinha carregado aquilo por 8 meses. Tinha engolido, tinha esperado, tinha planejado com calma, porque sabia que o momento certo fazia toda a diferença. Tinha segurado o choro em almoços de domingo, tinha sorrido em fotos que doíam, tinha respondido, "Tô bem" para a mãe quando não estava bem coisa nenhuma. E agora que o momento estava ali, do outro lado daquela porta, ela estava pensando em ir embora? O celular vibrou na bolsa. Ela pegou sem querer muito. Era uma mensagem de um número que ela tinha salvo como não atender há 3 meses. Um número que ela mesma tinha descoberto quando vasculhou a conta do Felipe, numa tarde em que ele tinha saído sem o celular. A mensagem era de Camila. Acho melhor você ir embora mais cedo, para não passar por mais constrangimento. Laura leu 2 vezes. Ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois digitou uma única palavra como resposta. Obrigada. E guardou o celular. Porque aquela mensagem não era gentileza, era uma intimação. Era Camila dizendo que já se sentia segura o suficiente para mandar mensagem para a esposa do homem com quem se envolvia, na festa da sogra dele, pedindo que ela batesse em retirada. Isso não era coragem de Camila, era descuido de Felipe.
Laura saiu do banheiro e foi direto para o corredor lateral, onde Tiago estava encostado na parede com o celular na mão, esperando. Ele olhou para ela e não precisou perguntar nada. A expressão dela já dizia tudo. "Você recebeu alguma coisa?" ele disse. Não era pergunta. "A Camila me mandou mensagem pedindo para eu ir embora." Tiago ficou quieto por um segundo. Depois soltou o ar pelo nariz devagar. "Então eles estão confiantes." "Tão." Laura cruzou os braços. "O que você tem no celular é suficiente." "Tenho prints das conversas dos últimos 10 meses. Tenho 2 comprovantes de transferência do Felipe para uma conta no nome dela. E tenho um vídeo." Laura ergueu o olhar. "Que vídeo?" Tiago virou o celular para ela. Era um vídeo curto, 40 e poucos segundos, gravado de longe por um ângulo que parecia acidental. Provavelmente alguém filmando outra coisa e pegando os dois sem querer. Felipe e Camila no corredor da entrada, antes de entrarem no salão. Antes de qualquer coisa, ele ajeitando o cabelo dela, ela arrumando a gravata dele. Os dois rindo daquele jeito que não tem como fingir, íntimo, sem defesa possível. Laura assistiu uma vez, devolveu o celular. "Quando você gravou isso?" "Não fui eu. Foi o filho do fotógrafo. Tava brincando com o celular do pai na entrada. Eu vi, pedi e ele mandou." Laura ficou olhando para Tiago. "Você veio preparado." "Eu vim preparado porque você merecia ter alguém preparado." Ela não respondeu. Engoliu aquilo em silêncio. "Preciso da sua ajuda para uma coisa," ela disse depois. "Pode falar." "Preciso garantir que Felipe não vai embora antes do brinde da minha mãe." Tiago guardou o celular no bolso. "Eu cuido disso." Laura assentiu. Respirou fundo uma última vez, e os dois voltaram para o salão juntos. Tiago foi direto até Felipe. Laura ficou à distância, perto da mesa de frios, fingindo pegar alguma coisa no prato, mas com os olhos no marido e no melhor amigo dele do outro lado do salão. Ela viu Tiago bater no ombro de Felipe com aquela familiaridade de quem tem 15 anos de amizade. Viu Felipe abrir o sorriso automático de quem ainda não decidiu se está com raiva ou não. Viu os dois se cumprimentarem com aquele aperto de mão que virava abraço de lado, igual sempre fizeram. Felipe disse alguma coisa. Tiago riu. Laura soltou o ar devagar. Tiago era bom nisso. Sempre foi. Sabia como falar com Felipe. Sabia o tom certo, o assunto certo, a piada certa. Era o melhor amigo dele por uma razão. E essa razão, nessa noite, estava do lado de Laura. 10 minutos depois, Tiago voltou até ela com a calma de quem acabou de resolver um problema simples. Ele não vai embora antes do brinde. Eu falei que tinha um assunto de negócio para conversar com ele depois. Ele ficou curioso. Ele não desconfiou? Felipe não desconfia de mim. Uma pausa. Nunca desconfiou. Havia algo no tom de Tiago que não era orgulho, mas também não era culpa. Era só uma constatação. O tipo de frase que dói em quem fala porque também diz alguma coisa sobre o passado. Laura olhou para ele. Por que você não me contou antes? Quando você descobriu pela primeira vez? Tiago ficou um tempo sem responder. Olhou para o salão, para o movimento das pessoas, para as luzes do teto que deixavam tudo com uma cor quente que não combinava com nada do que estava acontecendo ali. Porque eu precisava ter certeza. E porque eu sabia que quando eu te contasse, não teria mais volta. Laura assentiu devagar. Não tem mesmo. Eles foram até um canto mais reservado do corredor, perto de uma janela que dava para o jardim. Tiago abriu a pasta de fotos no celular e começou a mostrar tudo com uma ordem que deixava claro que ele tinha organizado aquilo com cuidado. Primeiro, os prints das conversas, mensagens de Felipe para Camila que iam de fevereiro do ano passado até semana retrasada. Não eram mensagens de colega de trabalho, eram mensagens de alguém que tinha construído uma segunda vida em paralelo, com uma linguagem que misturava intimidade e planejamento de um jeito que gelava o sangue. Você leu tudo isso? Laura perguntou. Li o suficiente para saber que ela não era a primeira.
Laura levantou o olhar do celular. Como assim? Tiago passou para a próxima pasta. Mais prints. Uma conversa diferente, outro número, mais antiga, 2 anos atrás. Laura reconheceu o período. Era quando Felipe tinha viajado muito para Brasília, quando ele dizia que estava fechando um contrato grande que ia mudar a vida deles. Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos sem piscar. Ele fez isso antes. Sim. E você sabia? Desconfiei, mas dessa vez eu fui atrás. Laura devolveu o celular. Ficou olhando para a janela, para o jardim lá fora, com as luzes amarelas que pareciam de outro mundo agora. A raiva que ela sentiu não foi aquela raiva quente, de grito e choro. Foi uma raiva fria, do tipo que assenta no fundo do estômago e fica ali, pesada e silenciosa, empurrando tudo que você pensava que sabia sobre a própria vida. 2 anos. Talvez mais. Tem mais, Tiago disse. Ele abriu o aplicativo do banco. Uma tela com extrato de uma conta corrente. O nome era de uma empresa pequena, mas o CPF do titular batia com o de Felipe. Laura reconheceu os 4 últimos dígitos que usava em senha de cartão por anos. Ele abriu uma empresa no nome dele há 18 meses, Tiago explicou. Sem te contar, essa conta recebe parte do salário dele antes de cair na conta conjunta de vocês. Quanto? Em média, uns 4.000 por mês. Fora, sem registro. Laura fez o cálculo rápido na cabeça. 18 meses. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Isso é dinheiro que era da gente. É dinheiro que era seu, Tiago corrigiu. A empresa de consultoria que vocês têm juntos, metade é sua. O lucro que ele desviou para essa conta saía do caixa dessa empresa. Foi aí que Tiago mostrou o vídeo de novo. Mas dessa vez, Laura prestou atenção em detalhes que tinha passado antes. O corredor da entrada. Felipe ajeitando o cabelo de Camila. O jeito que os dois riam. E um detalhe que ela não tinha notado na primeira vez. No fundo do vídeo, visível por menos de 5 segundos, dava para ver a placa de identificação do buffet na parede. Nome do espaço, endereço, data do evento. Aquele vídeo tinha localização, data e hora automáticas ativadas no celular do menino que gravou. Era irrefutável. Se alguém questionar onde foi gravado, quando e se era hoje, Tiago disse, não tem como negar. Laura ficou olhando para o vídeo parado na última cena. A gente vai passar isso para o telão durante o brinde, ela disse. Não era pergunta. Sim. O fotógrafo usa um notebook para organizar as fotos do evento em tempo real. A tela fica conectada ao projetor que eles usam para passar slideshow. Eu já conversei com ele. Ele vai fazer isso? Eu expliquei a situação. Ele tem uma filha. Ele vai fazer. Laura ficou quieta por um momento. E se Felipe tentar tomar o celular, tentar impedir antes de terminar? Por isso a gente não vai anunciar. Você pega o microfone no brinde, começa normal, e quando o vídeo começar a tocar, já vai estar na tela antes que alguém entenda o que está acontecendo. O plano era simples, direto, sem margem para muito improviso. Mas simples não significava seguro. Laura olhou para o salão pela janela do corredor. Felipe estava de volta perto de Rafael, gesticulando numa conversa animada. Camila estava ao lado, integrada, sorrindo, como se já fosse parte daquela família. Dona Fátima ia chamar todo mundo para o brinde em menos de 30 minutos. Tiago, Laura virou para ele, se isso der errado, se ele conseguir virar isso contra mim lá na frente, eu preciso que você fale, que você confirme tudo. Eu vou falar. Mesmo que ele nunca mais fale com você depois disso? Tiago ficou sério por um momento, olhou para o salão, para o Felipe que ria sem saber de nada. A gente tem 15 anos de amizade, ele disse devagar. E em 15 anos ele nunca foi o amigo que eu pensei que era. Eu fui leal a uma versão dele que não existe. Ele guardou o celular no bolso do paletó. É agora ou nunca, Laura. Ela respirou fundo. Sentiu o coração bater forte, aquele batimento que não é medo, é presença.
O corpo dizendo que isso é real, que está acontecendo, que não tem como voltar atrás. Agora, ela disse. E os dois voltaram para o salão. O fotógrafo se chamava Seu Mauro. 50 e poucos anos, bigode grisalho, aquele jeito calmo de quem já fotografou casamento, batizado e velório, e aprendeu a não se surpreender com muita coisa. Tiago o encontrou perto da mesa de equipamentos, no canto do salão, organizando as fotos do início da festa no notebook. A tela do projetor estava exibindo um slideshow com imagens de Dona Fátima ao longo dos anos. Fotos antigas, coloridas, em preto e branco, a família toda reunida em momentos que pareciam de outro tempo. Seu Mauro, Tiago disse baixinho, chegando pelo lado, a gente precisa de um favor. Seu Mauro olhou para cima sem parar de digitar. Já me contaram, ele respondeu. A filha da aniversariante, né? Isso. O fotógrafo parou, olhou para o salão por um segundo, localizou Felipe do outro lado, depois olhou de volta para o Tiago. Minha filha passou por coisa parecida ano retrasado, ele disse em voz baixa. Eu faço. Tiago passou o celular para ele com o vídeo aberto já no início. Seu Mauro assistiu sem expressão, transferiu o arquivo por cabo para o notebook e testou a reprodução uma vez com o volume no mudo. Funcionou. Quando você quiser, Seu Mauro disse, é só me sinalizar. Laura foi até Júlia, que estava perto da mesa de doces, fingindo que estava muito interessada numa bandeja de brigadeiro. Júlia, preciso que você fique perto da minha mãe durante o brinde. Do lado dela, segurando na mão se precisar. Júlia parou de fingir que olhava para o brigadeiro. Laura, o que você vai fazer? Vou falar a verdade. Júlia ficou quieta por 3 segundos. Depois, pode contar comigo. Faltavam uns 20 minutos para o brinde quando o plano quase foi por água abaixo. Felipe se aproximou de Tiago no corredor com um copo de cerveja na mão e aquele jeito casual que usava quando queria parecer que não estava preocupado, mas estava. Ei, aquele assunto de negócio que você falou, pode falar agora. Tiago não esperava aquilo tão cedo, mas não deixou aparecer. Ainda não. Depois do brinde da Dona Fátima. Deixa a festa ter o momento dela. Felipe bebeu um gole, olhou para o lado, olhou para Tiago. Você tá estranho hoje. Tô normal. Não tá. Felipe abaixou a voz. Você tá evitando o meu olho desde que chegou. Tiago virou o rosto e olhou direto para Felipe. Firme, sem desviar. Tô olhando agora. Felipe ficou estudando o amigo por um momento. Tinha alguma coisa no ar entre eles dois que não tinha nome, mas que pesava. Anos de amizade de um lado, traição de outro, e os dois sabendo, cada um do seu jeito, que depois daquela noite nada ia ser igual. Tá bom, Felipe disse por fim. Deu mais um gole. Depois do brinde, então. E foi embora. Tiago esperou ele dobrar o corredor, então mandou mensagem para Laura. Ele desconfiou um pouco, mas tá ficando. 2 minutos depois, outro problema. Camila foi até a bolsa dela, que estava numa cadeira perto da entrada, e começou a se arrumar com uma pressa que não combinava com quem está curtindo uma festa. Batom, cabelo, olhou para o celular 2 vezes seguidas. Laura viu tudo da outra ponta do salão. Ela foi até Júlia rapidamente. A Camila tá com cara de que vai embora. Júlia olhou discretamente na direção dela. Você quer que eu faça o quê? Laura pensou por 2 segundos. Chega perto. Puxa a conversa. Qualquer coisa. Só segura ela aqui por mais 10 minutos. Júlia abriu a boca, fechou e foi. Laura viu a amiga chegar perto de Camila com um sorriso aberto, o tipo de sorriso que Júlia sabia fazer muito bem quando precisava, e começar uma conversa sobre o vestido dela, sobre onde tinha comprado, sobre alguma loja que Júlia disse que adorava e queria saber o endereço. Camila abaixou a bolsa. Funcionou.
Dona Fátima saiu da cozinha com um sorriso de aniversariante no rosto e foi direto para o centro do salão, onde alguém já estava organizando as pessoas em volta da mesa do bolo. "Pessoal, vamos pro brinde!" alguém anunciou. O salão foi se movendo. Garçons apareceram com bandejas de taças. A música baixou. As pessoas se aproximaram, formando aquele semicírculo afetivo de festa de família. Felipe ficou de um lado, Laura ficou do outro, Tiago ficou perto do seu Mauro. Dona Fátima estava no centro, com Júlia de um lado, exatamente onde Laura tinha pedido. Um dos parentes mais velhos começou a falar, agradecendo a presença de todos, dizendo as coisas que se dizem nesses momentos. Laura mal ouviu. Ela estava olhando para o projetor, para o notebook aberto na frente de seu Mauro. Para Tiago, que encontrou seu olhar e deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Então, o parente terminou de falar e estendeu o braço na direção de Laura. "E agora, a filha da nossa aniversariante quer dizer algumas palavras." Laura deu um passo à frente, pegou o microfone. O salão ficou quieto e ela começou a falar. Felipe não esperava que Laura pedisse o microfone. Ninguém esperava. Mas ele se recuperou rápido. Cruzou os braços, inclinou levemente a cabeça para o lado e ficou com aquele sorriso de canto de boca que usava quando achava que tinha o controle da situação. Rafael estava do lado dele e fez o mesmo, instintivamente, como o cachorro que imita o dono. Camila ficou parada perto da entrada, bolsa no ombro, sem saber se ia ou ficava. Laura segurou o microfone com as duas mãos e olhou para a mãe primeiro. Dona Fátima estava de pé no centro, com o sorriso ainda no rosto, mas os olhos atentos, lendo a filha como só mãe sabe fazer. "Mãe", Laura começou, "você sempre disse que família é o que a gente escolhe todos os dias, que casamento não é sorte, é decisão." Dona Fátima assentiu devagar. "Você me ensinou a ser leal, a ser honesta, a não fugir das coisas difíceis." Felipe descruzou os braços. Alguma coisa no tom de Laura tinha mudado e ele estava começando a sentir. "E por isso", Laura continuou, "eu quero aproveitar esse momento tão especial para ser honesta também." Felipe deu um passo à frente. Não muito, só o suficiente para tentar recuperar o espaço. "Laura." A voz dele saiu baixa, com um aviso embutido que qualquer um que o conhecia reconhecia. Mas o microfone estava com ela. Ele olhou para o salão inteiro olhando para ele, esperando, e fez o que sempre fazia quando o terreno balançava. Sorriu. Abriu o sorriso largo, o de charme, o que funcionou durante anos em reunião de negócio, em almoço de família, em situação que devia ter afundado ele, mas não afundou. "Gente, me desculpa", ele disse alto, jogando para a plateia como se fosse um apresentador de programa. "Minha esposa ama um drama. Quem é casado entende." Algumas pessoas riram. 2, 3, no máximo. O tipo de risada nervosa que não é concordância, é desconforto. Rafael foi o que riu mais alto. Felipe encarou Laura com os olhos que diziam: "Para agora. E a gente resolve em casa, do jeito que sempre resolvemos." Mas Laura não estava mais resolvendo nada em casa. Ela olhou para Felipe por um segundo longo, depois olhou para o seu Mauro. Seu Mauro estava com a mão no notebook. "Eu não ia falar nada", Laura disse no microfone, com uma calma que deixou o salão mais quieto do que qualquer grito conseguiria. "Mas aí eu recebi uma mensagem hoje à noite pedindo para eu ir embora mais cedo, para não passar por mais constrangimento." Uma pausa. "E eu decidi que não ia embora. Decidi que vocês mereciam saber a verdade. Esse aqui é meu marido, Felipe. A maioria de vocês conhece ele." O salão estava em silêncio total. Nem o barulho de taça, nem conversa paralela. Nada. "E essa?" Laura virou levemente na direção de Camila. "É a Camila, que Felipe apresentou hoje como colega de trabalho." Camila ficou rígida.
Eu quero mostrar para vocês uma coisa que foi gravada hoje à noite, aqui na entrada desse buffet, antes de qualquer um de nós entrar nesse salão. Ela olhou para o seu Mauro. A tela do projetor, que até então exibia fotos de Dona Fátima sorrindo em décadas diferentes, piscou uma vez e o vídeo começou. 43 segundos. Felipe e Camila no corredor da entrada, ele ajeitando o cabelo dela com a mão aberta, devagar, íntimo, ela arrumando a gravata dele, rindo daquele jeito. Os dois olhando um para o outro com uma familiaridade que não tinha explicação profissional possível. O salão não fez barulho nenhum nos primeiros 15 segundos. Depois, alguém soltou um "Meu Deus" em voz baixa que cortou o ar. Felipe se moveu. Desliga isso. A voz dele saiu diferente, sem o sorriso, sem o charme. Desliga agora. Ninguém desligou. Isso não é nada, ele disse mais alto agora, virando para o salão inteiro como se pudesse convencer todo mundo ao mesmo tempo. Vocês estão vendo o que ela quer que vocês vejam? É fora de contexto. O vídeo terminou. A tela ficou parada no último frame. Laura esperou o silêncio pousar de volta antes de continuar. Fora de contexto, ela repetiu, sem ironia, sem tom de deboche. Só repetiu, deixou a frase ficar no ar. Então Tiago deu um passo à frente. Eu tenho mais. Felipe virou o rosto para o melhor amigo. E pela primeira vez na noite, o rosto dele mostrou algo que não conseguiu esconder. Choque. O tipo que vem não da situação, mas da pessoa. De descobrir que o traído não era só a esposa. Tiago abriu o celular e começou a ler em voz alta. Mensagens, com data, com hora, com o nome de Felipe no topo de cada conversa. Não precisou ler muito. 4 mensagens foram suficientes para que o Rafael, que tinha rido mais alto minutos antes, desviasse o olhar para o chão. Isso é mentira, Felipe disse. A voz já não tinha a mesma firmeza. Vocês fabricaram isso. Fabricaram como? Tiago perguntou, calmo. Com o seu número? Com o seu nome? Com as transferências da sua empresa? Ele virou o celular para o salão mostrando a tela com o extrato. Não dava para ler de longe, mas dava para ver que era um documento real, com números, com datas, com o peso de coisa concreta. Uma senhora mais velha, prima de Dona Fátima, colocou a mão na boca. Felipe olhou para o salão, procurou alguém, Rafael, Camila, qualquer rosto que devolvesse algum apoio. Rafael estava olhando para o chão. Camila estava de costas em direção à saída. Camila! A voz de Felipe saiu quase como um pedido. Ela não parou. E o salão inteiro viu isso. O silêncio durou talvez 3 segundos depois que Camila saiu. 3 segundos que pareceram 3 minutos. Depois o salão explodiu em murmúrio. Não foi um grito, não foi uma confusão. Foi aquele barulho específico de quando muita gente processa uma coisa ao mesmo tempo e ninguém sabe exatamente o que falar. Então, todo mundo fala baixinho com quem está do lado. A prima mais velha de Dona Fátima, tia Marlene, 72 anos, cabelo branco, aquela senhora que em 40 anos de família nunca tinha levantado a voz em lugar nenhum, virou para o marido e disse em voz que não era assim tão baixa. Eu sempre soube que esse menino não prestava. O marido dela assentiu sem nem piscar. Rafael tentou se aproximar de Felipe. Colocou a mão no ombro dele num gesto que queria parecer solidariedade, mas que todo mundo leu como o que era. Alguém tentando não afundar junto. Felipe sacudiu o ombro e se livrou da mão. 2 primas de Laura que estavam juntas numa mesa do fundo levantaram ao mesmo tempo, sem combinar, e foram em direção a ela. Uma pegou na mão. A outra ficou de pé do lado, como se estivesse formando um muro. Júlia, que tinha ficado ao lado de Dona Fátima o tempo todo, olhou para a aniversariante com cuidado. Dona Fátima não estava chorando. Estava com a expressão de quem olha para uma coisa que dói, mas que lá no fundo não é exatamente surpresa. Aquele olhar de mãe que guarda mais do que fala, que percebeu coisas ao longo dos anos e ficou quieta porque não era o seu lugar, mas que naquele momento via a filha de pé
com o microfone na mão e sentia algo que não era só dor, era orgulho. Júlia viu isso no rosto dela e apertou a mão de Dona Fátima com força. Do outro lado do salão, um dos colegas de trabalho de Felipe, aquele que tinha chegado junto com Rafael, pegou discretamente o paletó da cadeira e começou a caminhar em direção à saída sem fazer barulho. Não correu, só foi, como quem decide que não quer ser associado ao que está acontecendo. Rafael percebeu e ficou ainda mais quieto. Felipe estava no meio do salão, sozinho num raio de 2 metros, porque as pessoas ao redor tinham recuado sem perceber, como acontece quando alguém pega fogo e os outros se afastam por instinto. Ele olhou para o projetor. A tela ainda estava parada no último frame do vídeo. Olhou para Tiago, olhou para Laura, e então fez o que pessoas acuadas fazem quando não têm mais argumento nenhum. Tentou atacar. Tudo bem, Felipe disse, levantando as mãos numa encenação de quem se rende, mas não se rende de verdade. Tudo bem, vocês querem a história? Eu conto a história. O salão ficou quieto de novo. Ele andou 2 passos, como se o espaço vazio ao redor dele fosse um palco. Laura não é a vítima que ela está se passando. Faz quanto tempo que a gente não tem casamento de verdade? Faz quanto tempo que ela trata a nossa casa como hotel, que some nos fins de semana, que não está presente? 1 ou 2 pessoas trocaram olhar. Eu errei, tudo bem, eu errei. Mas ninguém erra no vácuo. Ninguém. Laura não respondeu imediatamente. Deixou ele falar. Deixou o salão ouvir. Deixou cada palavra pousar. Porque ela sabia o que vinha a seguir. E o Tiago? Felipe continuou apontando para o amigo com o dedo, a voz subindo um tom. Meu melhor amigo que passou anos na minha casa, comendo na minha mesa e ficou me traindo pelas costas com a minha própria esposa. Felipe, a voz de Tiago foi curta e direta. Mostra o documento. Felipe parou. Tiago virou o celular para o salão de novo. Dessa vez, não era extrato. Era um print de conversa. Uma conversa entre Felipe e um número sem nome salvo, que Tiago identificou em voz alta como sendo de um advogado. Uma conversa de 4 meses atrás, onde Felipe perguntava como transferir bens do nome da empresa conjunta para o nome dele antes de entrar com o divórcio. Onde o advogado respondia com orientações detalhadas. Onde Felipe dizia com todas as letras: ela não pode sair disso com nada. O salão ficou tão quieto que dava para ouvir o ar-condicionado. Dona Fátima fechou os olhos por 1 segundo. Isso foi tirado fora de contexto, Felipe disse, mas a voz tinha perdido a estrutura. Não era mais discurso. Era desespero tentando imitar firmeza. Que contexto? Tiago perguntou, sem raiva, só a pergunta. Felipe não respondeu. Virou para o salão, procurou um rosto, qualquer rosto que ainda estivesse do lado dele. Rafael estava olhando para o chão. Tia Marlene estava olhando para Felipe com uma expressão que qualquer pessoa naquele salão teria medo de receber. O colega de trabalho já tinha ido embora. E Camila, a razão pela qual tudo tinha começado, estava do lado de fora daquele salão, provavelmente já no estacionamento, provavelmente sumindo da história com a mesma velocidade com que entrou. Felipe abaixou as mãos. Os ombros caíram primeiro, depois o queixo, aquela postura de homem que passou a noite inteira querendo parecer maior do que era, simplesmente foi embora, como o ar saindo de um balão furado devagar. Eu não tenho nada mais a falar, ele disse, baixinho. Para ninguém em específico. Virou de costas e foi em direção à saída sem olhar para Laura, sem olhar para Tiago, sem olhar para Dona Fátima. Laura ficou parada no centro do salão, com o microfone ainda na mão, vendo o marido sair pela mesma porta que tinha entrado horas antes, de mãos dadas com outra mulher, confiante, sem vergonha. Agora saía sozinho, com os ombros curvados, sem ninguém. Ela colocou o microfone de volta no suporte devagar e respirou fundo.
O salão ficou em silêncio por mais um momento. Depois Dona Fátima deu um passo à frente, atravessou o espaço entre elas e abraçou a filha sem dizer uma palavra. E foi o abraço mais honesto que Laura tinha recebido em muito tempo. O estacionamento do buffet estava quase vazio quando Laura saiu. Tinha pedido para Júlia ficar com a mãe mais um pouco, garantir que a festa terminasse com o mínimo de dignidade que Dona Fátima merecia. Júlia tinha assentido sem questionar, com aquela lealdade silenciosa que vale mais do que qualquer discurso. Do lado de fora, o ar estava fresco. Belo Horizonte à noite tinha esse jeito, aquela brisa que vem do nada e pega de surpresa, especialmente quando você sai de um lugar quente e cheio de gente. Laura ficou parada na calçada por um momento. Não chorou. Não sentiu aquela descarga que as pessoas descrevem depois de uma tensão enorme, aquele alívio cinematográfico. Sentiu, na verdade, uma coisa mais estranha e mais honesta do que isso. Sentiu cansaço, o tipo de cansaço que não é fraqueza. É o corpo cobrando tudo que a cabeça segurou por tempo demais. Tiago saiu atrás dela. Ficou de pé do lado, com as mãos no bolso, olhando para o mesmo nada que ela olhava. "Tá bem?" ele perguntou. "Tô." Uma pausa. "Acho que tô." Tiago assentiu. Ficaram em silêncio por um tempo, que não foi desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que passaram por uma coisa grande juntas e não precisam preencher o espaço com palavras que ainda não existem direito. Uma Uber passou devagar na rua. Um casal saiu do buffet ao lado, conversando alto sobre alguma coisa que não tinha nada a ver com nada. A vida continuando, alheia. "Vai precisar de advogado", Tiago disse por fim. "Eu sei, eu conheço uma, boa, séria, especializada em direito de família e societário. Ela vai saber o que fazer com os documentos da empresa. Me passa o contato amanhã." Tiago assentiu, depois falou mais baixo. "Você foi muito corajosa lá dentro." Laura virou o rosto para ele. "Eu estava com medo a noite toda." "Eu sei. Por isso que eu disse que foi corajoso." Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois virou de volta para a rua. "Vai buscar sua mãe", Tiago disse. "Ela está precisando de você." 3 semanas depois, o apartamento que era dos dois já tinha o nome de Felipe fora da correspondência. Ele tinha ido buscar as coisas numa tarde de terça, com uma caixa de papelão e a cara de quem preferia que aquele momento não existisse. Não tinham trocado muitas palavras, não havia muito a trocar. Laura ficou na cozinha enquanto ele pegava o que era dele no quarto. Ouviu o barulho das gavetas, dos cabides, da mala sendo arrastada pelo corredor. A porta fechou. Ela ficou olhando para o corredor vazio por uns 2 segundos. Depois foi fazer café. Felipe, soube por terceiros, tinha ido morar num apartamento alugado no Buritis. A empresa conjunta estava em processo de dissolução. O advogado que ele tinha consultado sobre como tirar tudo de Laura acabou sendo a mesma pessoa que confirmou, sem querer, que Felipe tinha agido de má fé ao desviar os lucros. Aquele print que Tiago mostrou no salão virou peça central no processo. A Camila sumiu da história com a mesma velocidade que entrou. Ninguém soube de mais nada. Laura estava na varanda do apartamento numa manhã de sábado, com o café na mão, quando o celular tocou. Era uma empresária que ela tinha conhecido num evento de negócios há quase um ano. Uma mulher que tocava uma rede de franquias pequenas, inteligente, direta, que tinha trocado cartão com Laura naquele dia e ficado por isso mesmo. "Laura, eu sei que faz tempo, mas eu estou montando um conselho consultivo para a empresa e eu pensei em você. Você toparia uma conversa?" 6 meses atrás, Laura teria dito que ia pensar. Teria consultado Felipe. Teria encontrado um motivo para adiar. "Pode marcar", ela respondeu. "Essa semana eu tenho espaço." A mulher ficou um segundo em silêncio,
como se não esperasse que fosse tão direto. Ótimo. Quinta-feira? Quinta-feira. Laura desligou. Ficou olhando para o horizonte lá da varanda, os prédios de Belo Horizonte com aquela luz de manhã que transforma tudo num tom levemente dourado. Bebeu o café. 2 semanas depois, numa tarde comum, ela parou na padaria perto de casa para pegar pão. Na fila, uma mulher do lado dela ficou comentando alto no telefone sobre o marido, sobre uma briga que tinham tido, sobre como ela tinha ficado quieta porque não era o momento certo, sobre como ia guardar aquilo e resolver depois. Laura ouviu sem querer. Saiu da padaria com o pão na sacola e ficou parada por 1 segundo na calçada. Lembrou de si mesma 8 meses atrás. Da mesma lógica, do mesmo vou guardar, vou esperar, não é o momento. A diferença era que chega uma hora que guardar vira peso, que esperar vira desistência, que o momento certo não aparece, você decide que é agora. Ela caminhou de volta para casa com o passo de quem sabe onde está pisando. Essa história me arrepia, porque ela não é sobre vingança. Eu vi uma mulher que guardou a dor com cuidado, não por fraqueza, mas porque sabia que a verdade precisava de testemunhas. Eu percebi que o momento em que ela colocou o microfone de volta no suporte, sem comemorar, sem gritar, foi o momento mais poderoso da noite. Porque às vezes, a maior vitória não é destruir quem te destruiu. É sair inteira de uma história que tentou te reduzir a zero. Isso me faz acreditar que tem gente que não dobra. Que dobra, sim, mas não quebra. Se essa história te tocou de algum jeito, se você sentiu algo aqui, o like é a forma mais simples de me dizer que a gente está no caminho certo. Ele não custa nada e significa muito para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Adoro saber de onde vocês estão. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza de que vale a pena continuar. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.